você, salve, salve, nação rubro-negra, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo aceita pagar 8 milhões de euros para ter xodó da torcida em seu elenco. Al-Nass quer contratar titular do Flamengo em julho e prepara uma oferta muito boa. Resultado do julgamento de Lucas Paquetá preocupa porque ele pode ser banido do futebol. Rossi recebe oferta de 40 milhões de reais para deixar o Flamengo e o clube toma decisão. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. De acordo com o jornalista João Luiz Júnior do portal Mundo Rubro-Negro, o cria da base rubro-negra desde os 8 anos, Lucas Paquetá, foi campeão da Copa São Paulo de Júnior e chegou ao time principal em 2016. Mas começou a brilhar mesmo em 2017, marcando seu primeiro gol e se tornando um destaque naquela temporada, apesar do desempenho não tão bom da equipe. Não custa lembrar que o Paquetá marcou gols nas duas finais que o Flamengo perdeu em 2017, contra o Cruzeiro na Copa do Brasil e contra o Independiente pela Sul-Americana. Mas aí, em maio desse ano, a bagunça aconteceu e a casa parece ter caído. Uma investigação da Federação Inglesa apontou que teria sido talvez o mais abobado, o mais descarado e até mesmo o mais infantil esquema de apostas e manipulação de resultados já registrado num passado recente. Isso porque amigos e familiares do jogador teriam realizado diretamente na ilha de Paquetá apostas no site que patrocina lá o West Ham em valores que variam entre R$ 47 e R$ 2.700, com ganhos totais na casa dos R$ 600 mil, o que equivale a uma semana do salário que o West Ham paga para o jogador Lucas Paquetá. Essas apostas envolveriam cartões amarelos que o jogador teria, em tese, forçado para beneficiar essas pessoas. Com o avanço das investigações e a possibilidade de que o Paquetá seja até mesmo banido do futebol pelo resto da sua vida, nos vemos diante de dois cenários. Um é de uma combinação incomum de conhecidos que gostam de apostar e conhecimento desses conhecidos sobre quais jogos deixariam Paquetá mais nervoso e, portanto, mais propenso a tomar cartões. E outro é de que, possivelmente, testemunharam uma das mais promissoras carreiras do futebol recente chegar a um fim precoce por conta de uma das maiores chinelagens já registradas na história da raça humana. A gente está diante aí de um jogador inocente tendo um azar absurdo. Existe alguma combinação entre os familiares e amigos do Paquetá que não tinha conhecimento disso? O jogador carioca vive um espectro meio Zeca Pagodinho, não sabe que o jogo do bicho é ilegal e achava que não tinha nada de errado, um cartãozinho amarelo, né, uma apostinha. A questão é que o caso Paquetá, somado a vários outros casos recentes no Brasil e fora do Brasil, coloca em xeque a relação cada vez mais intensa entre o futebol e os sites de apostas. Será que não existe conflito de interesses em uma empresa de apostas em resultados patrocinar os campeonatos onde esses resultados acontecem? Os jogadores de futebol entendem da maneira correta as regras e as questões éticas relacionadas a esse processo? Porque seria muito triste ver uma carreira como a do Lucas Paquetá ser interrompida tão precocemente. Mas é muito complicado não imaginar que várias outras podem terminar do mesmo jeito. A chapa esquentou para o nosso Lucas Paquetá, infelizmente. Vamos aguardar aí o resultado do seu julgamento. Aí eu te pergunto, diante desses fatos e imagens, você acha que o Paquetá é culpado? Você acha que ele vai ser absolvido? Coloca aí. O Flamengo segue se preparando para enfrentar o Grêmio nesta quinta-feira, dia 13, às 20 horas,
no Maracanã e o Tite finalmente teve todos os jogadores à sua disposição na sessão de treinos desse domingo. Com exceção dos 5 convocados pelo Uruguai e pelo Chile, o Gabigol também voltou da Suíça após ter sido aí adiado seu julgamento na Corte Arbitral do Esporte, o CAS. E o jovem Lohan também voltou da seleção sub-20 depois de uma semana de treinos em Teresópolis, região serrana aqui do Rio de Janeiro. O Tite seguiu pensando em alternativas para montar o time que vai jogar nas próximas 9 ou 11 rodadas desfalcado, até que os convocados voltem. Sem os 5 convocados, o Tite vai ser obrigado a mudar a posição de alguns jogadores em campo. O meia Gerson, por exemplo, que é conhecido pela sua polivalência, deve ser recuado para jogar na posição do De La Cruz. O Lohan pode, sim, assumir a função do Arrascaeta. O Alan está se recuperando de uma lesão muscular e deve ser substituído pelo garoto Igor Jesus. Para enfrentar o Grêmio nessa quinta-feira, o provável Flamengo pode ser Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Igor Jesus e Gerson, Lohan, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. O goleiro Rossi recebeu uma oferta de 7 milhões de euros para deixar o Flamengo e vive um novo desafio na elite do futebol europeu, na Premier League. A informação foi passada pelo jornal O Dia. O Rossi chegou ao Flamengo na temporada passada vindo do Boca Juniors e se tornou titular do time em pouco tempo. Com o Tite em 2024, ele vive grande fase e coleciona grandes números individuais sem levar gols. Um grande clube da Inglaterra, o Nottingham Forest, teria feito uma oferta de 40 milhões de reais ao Flamengo pelo goleiro. Lembrando que o clube inglês está acertando a compra do goleiro Carlos Miguel do Corinthians. O Flamengo não pretende negociar o Rossi até pelo menos o fim da temporada da gestão do presidente Rodolfo Landim. O goleiro é titular e também está muito feliz aqui no Rio de Janeiro. A oferta do Forest pelo argentino pode ter acontecido antes do interesse no Carlos Miguel. Com a negativa do Flamengo, eles provavelmente foram em busca do jogador do Corinthians. Avaliado em 6 milhões de euros, o Rossi tem contrato com o Flamengo válido até 2027. O reserva atual do goleiro é o Matheus Cunha, que também foi um alvo recente do clube da Premier League. Aí eu te pergunto, você venderia o Rossi para os ingleses agora? Coloca aí. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Você me ajudou demais, muito obrigado. Nesse domingo, o portal Flaweb informou o interesse do Al-Nassr da Arábia Saudita em Léo Pereira. No ano passado, os árabes tentaram a contratação do xerife do Mengão, mas a venda não foi concretizada. Segundo informou o jornal, a oferta do clube saudita vai ser a mesma feita no ano passado, quando o presidente Rodolfo Landim optou por não vender o jogador. O zagueiro de 28 anos balança com a possibilidade de se transferir para o time do Cristiano Ronaldo. O Al-Nassr continua interessado e o jogador pode sim sair do Flamengo. A nova proposta seria de novo de 12 milhões de euros, ou 68 milhões de reais na cotação atual, e essa proposta chegando vai balançar o jogador, com certeza, afirmou o portal. Com muito dinheiro para contratar, os times árabes devem se reforçar bastante nessa janela de transferências do meio do ano. E dessa forma, os atletas do futebol brasileiro estão na mira dos sauditas. O Léo Pereira é um dos principais jogadores do time do Tite, né? E com os 5 desfalques para a Copa América, o treinador cogita até mesmo utilizá-lo de lateral esquerdo. O Léo Pereira ele tem 22 jogos nessa temporada e 3 gols marcados. Com os seus zagueiros cobiçados no mercado da bola, o Mengão não descarta renovar com o Davi Luiz e conversas vão acontecer a partir de outubro. E para isso o jogador se comprometeu a não assinar um pré-contrato a partir de julho com outro time, como também é o caso do Gabigol. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deveria aceitar a proposta do time saudita para vender o Léo Pereira? Coloca aí.
O atacante Michael, de 28 anos, não vai continuar no Al Hilal da Arábia Saudita. Ele interessa a diversos clubes brasileiros, inclusive ao Flamengo. O Michael foi um dos principais jogadores do Al Hilal na temporada histórica de 2023-2024, sob o comando do português Jorge Jesus. O clube venceu a tríplice coroa do futebol saudita, conquistou a Liga, a Copa do Rei e a Supertaça de forma invicta. E, além disso, o Al Hilal bateu o recorde mundial de vitórias seguidas, 34. Mesmo assim, o clube pretende fazer uma reformulação geral no seu elenco e o Michael deve sair. O site egípcio Tahrir Mars noticiou que nesse domingo o Flamengo teria concordado em pagar 8 milhões de euros para contar com o Michael já nessa janela do meio do ano. O site cita fontes privadas e não revela se o acordo já estaria selado. Nenhuma das três partes se manifestou ainda oficialmente sobre o assunto. O Flamengo vendeu o Michael para o Al Hilal em 2022 por 8,5 milhões de euros. Saiu uma notícia na semana passada que o clube saudita só aceitaria vender o jogador pelos 8 milhões de euros, mas com o pagamento à vista. E essa notícia foi desmentida pelo site, que disse que a mesma não procede. Um dos principais jogadores do Flamengo nas temporadas 20 e 21, o Michael deixou saudades na torcida do Flamengo. Após um começo instável, quando enfrentou problemas psicológicos, o ponta achou seu espaço no time de Rogério Ceni e também do Renato Gaúcho. Muitos torcedores ainda consideram que o Michael deveria ter sido titular naquela final da Libertadores em 2021 contra o Palmeiras em Montevidéu. No Al Hilal, o Michael teve um ano espetacular. Em 52 jogos, ele foi titular em 47 e marcou 11 gols, deu 10 assistências. Ele foi peça fundamental no time do Jorge Jesus, que dominou o futebol saudita na temporada 2023-2024. Aí eu te pergunto, você concorda com a volta do Michael para o Mengão? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!